Meu nome é Ricardo Alexandre Berlinga, de Gina Tateto, Lubango, Muanzadê. Sou de Candomblé de Nação de Angola, raiz de angolomenha. Sou filho de mãe Dango, Cafioto de Pocó, Fari e Mameto de Inquici, Omideuá. Venho de uma família tradicional, da linhagem da Gomeia. Sou neto de vó Monucaia. Também, depois da obrigação de 21 anos da mãe, a gente tem um pouco do bate-folha, através da linhagem da vó Tundaceli, que é de Salvador, Bahia. Na nossa linhagem também temos aí a minha bisavó Minaquenã. Temos também samba de Amongo, até que chega aí no meu bisavô, bisavô Joãozinho da Gomeia. Esse chaveiro aqui me conduziu até Mãe Dango, a casa no qual hoje eu faço parte como filho iniciado, desde 2008 iniciado. Cheguei lá por volta de 2005, 2006. Em 2005 foram meus primeiros contatos com a mãe. Em 2006 eu fiz a minha iniciação na casa no chão de Paiongorô. E esse foi o meu primeiro fio. Eu considero esse o meu primeiro fio de santo, a minha primeira bênção dentro dessa família. Foi quem me conduziu até Mãe Dango. Lá em Mãe Dango, em Nengo de Inquice Mãe Dango, eu iniciei em janeiro de 2008 e segui aí todos os meus preceitos, toda a minha trajetória dentro da espiritualidade, até a minha obrigação de 7 anos, que quando meu pai Zazi, ele fez a confirmação que realmente ele queria um chão, queria uma casa. Com essa confirmação aí da casa, do chão, eu comecei a dar meus primeiros passos aqui na cidade, buscando trazer o atendimento espiritual à comunidade. Através desse caminho também, eu cheguei a alguns filhos da casa hoje, são militantes, são pessoas guerreiras, são pessoas com quem eu também aprendo diariamente, são pessoas que me ensinam muito. E através desses filhos, também da Associação Mota de Capoeira, do mestre hoje mestre doutor Mota, da Silvia, das filhas, de toda essa comunidade, eu também fui me inserindo aí nesse universo das lutas sociais. Já passei por alguns processos difíceis dentro da religião. Eu vou contar alguma coisa, é impossível a gente lembrar tudo, mas algumas coisas marcam mais a gente. Assim que iniciado, eu estava ainda de preceito, cumprindo meus preceitos, e eu precisei ir até a cidade vizinha. Eu me deparei com uma senhora muito bem vestida, ela estava do outro lado da calçada, ela atravessou para o lado que eu estava, e de uma distância de uns 15 metros de mim, ela já veio com palavras ofensivas, que eu era o demônio encarnado, que eu representava o mal, e todo esse tipo de palavreado de baixo calão. E o senhor estava com as vestimentas? Com as vestimentas, vestido de branco, com fio, Eu estava cumprindo meu preceito, após a obrigação. E essa senhora chegou assim aos berros comigo, desferindo palavrão de baixo calão, e me cuspiu na cara. E aí eu parei, respirei, eu agradeci a essa senhora,
eu falei assim para ela: eu agradeço pelo axé que hoje a senhora me dá, porque essa é uma confirmação que eu estou no caminho certo. Independente de doutrina, porque eu já passei por várias outras, essa foi a única que fala que eu tenho que respeitar o outro como um templo, que eu tenho que respeitar o sagrado do outro, mesmo que ela não professe a mesma fé que eu. Então, esse é o sagrado que eu busco. É o sagrado que respeita, é o sagrado que une, é o sagrado que ajuda, é o sagrado que equilibra. Então, hoje, eu agradeço do fundo do coração a senhora pela confirmação que a senhora me dá que eu estou no caminho correto. E assim segue, né? Eu lamento profundamente, de todo o coração, que outros que não tiveram o privilégio, talvez, da minha cor de pele, né? Como se diz, que às vezes não saiu de um encontro desse vivo. Então, eu sou a Silvia, né? Silvia Mota. Sou a quarta filha de 5 irmãos, né? De Joel e Maria, que são 2 migrantes da Bahia para a capital de São Paulo, com o objetivo da falsa história de que ia mudar de vida, né? E aí, daí para lá, fui criada no ABC, em São Caetano, né? E passei a minha infância, juventude até a vida adulta, né? E construí família também, né? No caso em São Caetano, e depois venho para o interior de São Paulo, né? Onde a gente reside atualmente e onde a gente também desenvolve os trabalhos de cultura afro-brasileira. Então eu começo dentro dessa construção de Silvia Mulher Preta através da capoeira. Quando eu adentro dentro da capoeira, né, de um espaço que era majoritariamente homens, né, mas mesmo assim fui muito acolhida pelo mestre Besouro Nicomédio, que é o mestre do grupo Camunucerê, que hoje está em memória, e quem eu acho que me deu a maior proximidade da questão tanto do religioso, quanto também dessa estrutura cultural que era a capoeira. Então eu sempre falo que a capoeira para mim sempre foi uma casa de acolhimento, no sentido de estar mais próximo dessa questão cultural, e eu encarava de uma forma até religiosa, assim, sabe, de uma coisa sagrada, que no caso para mim o religioso é uma coisa sagrada, né, uma coisa cultural, uma coisa necessária do meu dia a dia, não é uma coisa que me separa. Então a capoeira para mim sempre foi esse ambiente. E é onde eu construí família, né, que eu conheci meu companheiro dentro da capoeira, e daí trilhamos uma história junto dentro desse contexto cultural. Eu fui batizada, né, na Igreja Católica enquanto criança, porque meio que eu acredito que foi mesmo uma imposição mesmo da sociedade, achando que se você não fosse católico ou evangélico, você não fazia parte de uma estrutura de ter uma bênção, né, assim, de ser uma pessoa abençoada. A cultura sempre nos aproxima de pessoas, né? Sempre tá fazendo essa teia, né, de comunicação. E nessas idas e vindas desses contatos, em Santa Bárbara aconteceu uma exibição de um documentário, onde a gente conhece o Tateto Lubango e o Nanguê, né, e o Pai Pequeno, e a gente começa a fazer, né, uma construção de diálogo, e depois, após esse diálogo, a gente começa também a fazer a construção de transformar esse diálogo num território, né? E ele já estava no processo, né, de fazer a abertura de uma casa, né, de fazer os assentamentos para fazer a abertura da casa, e a gente foi se conectando nesse sentido. E ao conhecer ele, eu senti que chegou a hora da gente realmente ter um lugar para se chamar de nosso chão, assim, sabe? Porém, a gente tenta fazer isso de uma forma que nós somos territórios daquele chão e já começa a fazer algumas ações. Então, assim, a gente, dentro desse espaço que eu estou conversando com você, é um espaço que a gente ocupou
com cultura e memória, né, dos nossos que, né, ao longo do tempo foi negado. E aqui a gente trouxe uma extensão desse trabalho do chão que nós estamos em construção, que é a roda de debate, de conversa, né, trazer as crianças também para poder conhecer um pouco, né, do que a gente fala tanto que é sagrado para a gente, de uma forma pedagógica, com explicações, alguns elementos, para tentar tirar essa questão que nos carrega de que tudo que é do candomblé é ruim, é mal, sabe? Tudo que é de produção da população negra é uma coisa endemonizada, uma coisa ruim. Então, aí a gente começa a tentar, nessa construção daquele diálogo lá atrás que eu falei, de um cine-debate que teve, a gente já começa a se sentir uma família de axé, uma família de que vai estar construindo aí futuramente um espaço para acolher outras pessoas. Primeiro que eu considero que em todos os espaços que eu me permito tanto contribuir quanto aprender, eu estou sempre lá como alguém que está chegando nesse espaço e me sinto uma criança dentro daquele espaço, né? Então, assim, dentro desses espaços eu aprendo desde com o mais novo, desde com o nosso pequenininho que tem lá, até mesmo com os mais velhos, né? Existem pessoas mais novas que eu, que têm muito mais tempo do candomblé, muito mais tempo dentro da religião do que eu, mas eu entendo que dentro desse espaço o tempo é devido à vivência dentro desses locais, né? E o que mais me fortalece dentro desses espaços é quando eu vejo que tem mais novos que eu, né? Por mais que eu sou uma jovem aprendiz ainda dentro do candomblé, mas quando eu digo de jovem de idade mesmo, nesse sentido, estando dentro desses espaços. Porque a gente tem os nossos mais velhos que não vão ficar dentro desse plano físico, né, até eu gostaria, né, que a gente tivesse aí a nossa avó Dango até a eternidade, até todas as gerações para aprender com ela, assim como o pai, né, o pai Lubango, mas infelizmente a gente está aqui para poder cumprir uma etapa, um papel, fazer os nossos e depois passar. Mas quando você vê jovens, eu falo dentro dessa questão tanto do candomblé, mas dentro dos espaços de cultura afro-brasileira, quando você vê criança, isso nos deixa fortalecido, né? Por isso que dentro da educação dos meus filhos eu tentei, e ainda tento até hoje com os netos, que eles estejam inseridos dentro desses espaços, porque é sobre eles, é sobre a nossa história, a história do nosso povo, a história de pessoas que não conseguiu fazer isso, né? Tem mulheres que chegou da idade de 40 anos que ela não conseguiu fazer a metade de luta que a gente travou, que a gente está travando, né? Porque a gente não precisa nem explanar aqui, né, o que aconteceu com a nossa população que nos antecede, para que hoje a gente está aqui falando. Então, assim, eu acredito que é fundamental esses espaços repensar e fazer o acolhimento dos jovens, das crianças, o quanto antes, né? Eu sei que tem coisas que, infelizmente, tem coisas que tem que ser fechado para um tempo de convivência e vivência, mas eu acredito que seja extremamente necessário que a gente começa a focar exatamente nas crianças, que as crianças já estão aqui, mas aí no que esse futuro que vai nos acolher, né? Dentro da cultura afro, dentro dos espaços de axé. E a responsabilidade, né? Porque não é só ter criança, né? A gente, pela associação, a gente tem, faz a formação dos nossos jovens que já estão aí dando aula e tudo mais, para ter essa responsabilidade, desse compromisso com a verdade daquilo que está sendo passado, né? Para que a gente tenha essa preservação, para que não seja só um repasse, né? Para que depois, futuramente, isso não seja modificado, ou modificado até viável, né? Mas para que não seja desconstruído uma história que lá atrás já foi construída, né? Porque os passos vêm de longe, mas a gente tem que saber a que longe nós estamos levando, né? A que cuidado nós estamos preservando essa cultura e esse sagrado. Você vai conversar com alguma entidade, você pode falar sobre os seus sentimentos, né? Sobre as suas angústias.
E isso daí para mim na época foi muito bom, porque a minha família também não tinha condição para poder pagar um psicólogo na época. E muitas pessoas até colocam algumas problemas emocionais, né, como se fossem frescura da pessoa, né? Então às vezes pessoas que estão em um processo depressivo, né, que estão se sentindo mal consigo mesmas, as pessoas não dão atenção para isso. E o terreiro foi o primeiro lugar que realmente me acolheu, né? Eu me senti muito acolhido nesse primeiro contato. Eu fui frequentando e conheci pessoas e comecei a entender o quanto que isso também está relacionado à questão racial, né? Porque ao longo do tempo eu aprendi que não era esse preconceito, ele vinha de uma construção social de anos, né? de décadas, de muito tempo. Porque ao longo do tempo foram reprimindo a cultura negra, né? Foram reprimindo as nossas manifestações e tudo que era do negro não era algo positivo. Então eu comecei a tomar essa consciência racial também. Eu conheci, né, a minha atual esposa e a gente conheceu o Pai Lubango, né? Conhecemos ele, a gente marcou de... Você conheceu através dela? Sim, a gente marcou de fazer uma consulta com ele, né? A gente nunca tinha conhecido o candomblé. E aí a gente passou por uma consulta de búzios e uma das primeiras coisas que apareceram foi que a minha família, que falava que era para eu tomar cuidado com o terreiro, né? Tomar cuidado com essa religião, ela já teve um histórico, né? De parentes meus que frequentaram um terreiro. Só que eu percebi que as pessoas faziam isso de forma escondida. Então, de certa forma, a ancestralidade, ela puxa a pessoa. Porque ninguém me falou sobre o terreiro, né? Ninguém me falou sobre o terreiro. E uma vez uma pessoa me contou que tinha uma entidade que me acompanhava, que era ligada à minha família. E aí eu falei assim, nossa, mas a minha família católica tem alguma entidade, né? E aí eu fui perguntar para minha avó e eu descobri que essa entidade, ela acompanhava um tio meu, né? Um tio-avô meu. Eu falei assim, mas como assim? Então vocês frequentaram, né, o terreiro e não falaram para mim. E aí, conforme eu fui investigando, né, eu percebi que isso daí é uma coisa realmente que nada é por acaso. De acordo com a minha experiência, a minha juventude foi um pouco difícil, né, emocionalmente, e muitas pessoas não me acolhiam. Então acredito que o terreiro para a juventude pode ser um local de acolhimento, né? Porque, por incrível que pareça, às vezes a pessoa do terreiro te entende e tem muito mais empatia com você, né, do que pessoas da sua própria família. Eu sou Júlia Mota, venho de uma família de 6 irmãos, da Silvia, minha mãe, o Mota, meu pai. A gente vem de um território cultural, através da capoeira, que hoje é a Associação de Capoeira Moto Cultura Afro. Como eu falei, eu venho de um contexto cultural, né? Então, a gente cresceu dentro de uma roda de capoeira. Então, acredito eu que antes de conhecer o candomblé e ainda conhecendo o candomblé, a capoeira ela foi esse território ancestral, esse território onde eu tive noção do que é respeitar um mais velho, do que é ouvir um mais velho, do que é estar em roda, estar em comunidade, de estar em família, né, de ter uma representatividade preta, de ter noção de como uma mulher ela é vista dentro da sociedade, enquanto uma mulher preta, de como ela é vista, identificada dentro de uma sociedade, como as crianças, né, têm essa interação com o contexto cultural, com o mais velho, com o mais novo. Então, falar de ancestralidade, eu acho que eu começo falando desse território,
no qual eu cresci, né, que é hoje um território que quero que o meu filho cresça também, que é um território de muita importância, é um território que eu me reconheci enquanto pessoa, né, que me humanizou, que me deu bagagem, que me deu estrutura, me deu chão para mim hoje estar em construção e saber quem eu sou. A religião acho que ainda é uma busca, né, mas entendendo o candomblé enquanto algo cultural, né, é o que eu encontrei. Então, para mim, né, para além dessa busca de identidade enquanto uma mulher preta, né, buscar para além da capoeira, né, outros espaços ancestrais, outras vertentes, né, que estejam ali ligadas com a matriz africana, né, que é o candomblé. Então, para mim, essa busca ela aconteceu de uma forma muito natural, né, por vir de uma família que está em relação, em interação com essas manifestações. Então, já tive acesso também a casas de umbanda, mas hoje, né, a gente conseguiu fazer esse reencontro, que foi um reencontro ancestral. Falo em reencontro porque parece que a gente já conhecia o Pai Lubango, já tinha uma conexão com ele, né? Então não foi um acaso. Lembro que a gente se conheceu na Quilombar, que é um evento que a gente realizou lá no Romano, que é a comunidade da onde eu venho. E o Pai Lubango chegou lá e a gente conseguiu ter essa aproximação, né? E ele falou que quem chamou ele foi os tambores, né? Ele não conhecia a gente ainda, a gente também não conhecia ele. Então essa ligação ela não aconteceu do nada. E a partir daí que eu tive a noção de que talvez eu precisava conhecer o candomblé, né? Eu precisava estar dentro, né, desse contexto, desse espaço, vivenciar, né, para além da capoeira, para além do maracatu, que para mim é uma coisa só também, né? Tá tudo muito, muito junto, né? Mas acredito que essa busca, né, que não veio por acaso, mas é uma busca que eu ainda faço. Quem hoje senta para aprender, amanhã levanta para ensinar. Eu acho que eu hoje estou sentada, né, numa roda de capoeira, estou sentada ouvindo o Pai Lubango, estou sentada ouvindo a minha mãe Silvia, estou sentada ouvindo o Mestre Mota, para que amanhã a gente dê continuidade nesses passos que eles acreditaram, que eles deixaram para a gente, né? Que é um legado, é uma resistência, né? A gente é fruto desse caminho deles. Então, acho que essa relação com eles é uma relação de escuta ativa, é uma relação de muito cuidado, é uma relação que, como eu disse, que me humaniza, né? Enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto uma jovem. Então, acredito que essa relação é uma das relações mais importantes da minha vida, né? Que me deu essa dignidade enquanto pessoa mesmo, né? Então acho que é sim uma relação muito ancestral, né? E é uma relação de muito respeito, é uma relação que eu zelo e quero muito que isso esteja para minha vida toda. Eu acho que dentro do espaço ali interno, que é o Nizô, eu acho que lá estão os meus iguais, né? Os meus irmãos de santo, a minha família, para além da família carnal, né? Mas todas as pessoas que estão ali, de certa forma, eu me identifico muito, então é por isso que estou, né? Porque se a gente não se sente pertencente de algum espaço, de algum território, não faz sentido a gente permanecer nisso. Então acho que se hoje eu estou é porque existem ali, né, tem os meus iguais. A gente tenta estar sempre fazendo esse diálogo, né, de entender que o candomblé ele é preto, né? Entender que o candomblé ele é também periférico. Então a gente tenta fazer com que essas pessoas também cheguem junto, né? E pode ser no meio cultural, não necessariamente no religioso, no sagrado, mas que essas pessoas entendam que a gente está ali nesses espaços, né? Então, eu me sinto representada,
né, com os meus irmãos. Eu me sinto representada com o diálogo que a gente tenta fazer dentro do terreiro, que é um diálogo para a gente entender o que é o candomblé, como ele veio, como ele está, né? Então acho que é sim um espaço que eu me sinto representada. Candomblé para mim ele é a minha casa, ele é a extensão da minha realidade, assim. Então ele é o chão que eu piso, ele é o sol que brilha, ele é a água que eu bebo. Então o candomblé hoje, para mim, né, para além do espaço físico, né, para além de toda essa representação que é muito importante, eu acho que para mim ele é o que estrutura, o que me dá base hoje enquanto a Júlia, enquanto a poeta que lida com as palavras, né, que hoje eu tenho esse sagrado, né, o lidar com as palavras, o trabalhar com as palavras. Eu acho que para mim isso, fazendo essa ressignificação, para mim isso é Exu, isso é uma comunicação divina, né, e que eu tenho isso na minha vida. Então, para mim, o candomblé, para além desse sagrado, né, para além de toda essa potência que é o religioso, eu acho que ele é o que me estrutura hoje na vida. O candomblé para mim é um encontro com o sagrado e com a ancestralidade, né? É um encontro com as nossas raízes e é da raiz que vem a nossa força, né? Então é uma raiz assim espiritual e ancestral. Eu vejo o candomblé como esse encontro. Se eu pudesse ter adentrado há muito tempo, desde criança, eu acho que para mim seria, eu acho que o lugar mais acolhedor, assim, sabe? Porque eu me sinto protegida, eu me sinto acolhida, eu me sinto livre, sabe? Eu me sinto de poder, a gente tá se despindo de padrões, de coisas, de imposições, sabe? De você estar com essa liberdade mesmo. Eu gostaria muito que fosse um ambiente que não só eu ou só os meus pudessem, mas que outras pessoas também pudessem adentrar dentro desse espaço. Para mim é um lugar que eu me reconecto, sabe? É um lugar que eu é um lugar que eu consigo aprender de uma forma tão... Nesse caso, eu estou falando do espaço com o Pai Lubango, assim, sabe? De um espaço, um lugar que está construindo junto. Então, assim, a gente está aprendendo junto, sabe? Que a gente pode... o Pai Lubango é uma pessoa que ele sabe muito bem como conduzir essa questão de tempo, de aprendizado. Então, eu acredito que seja um espaço que eu me sinto acolhida, assim, sabe? Que eu me sinto renovada para esse enfrentamento de todos esses embates que a gente tem no dia a dia. O conselho que eu tenho para hoje a juventude, os jovens, é principalmente paciência. Hoje a gente está num mundo onde tudo é muito acelerado, a gente tem uma enxurrada de informações, a gente tem acesso fácil às informações, mas essas não são filtradas, né? Eu tenho acesso à informação, mas o que eu vou fazer com essa informação, né? Ok, eu fiquei sabendo, me ensinaram lá num lugar, fui num lugar, me ensinaram algo que eu só aprenderia depois dos 7 anos de santo. Tá, ok, você tem essa informação, mas o que você vai fazer com isso? Então, a paciência de esperar o tempo certo, a paciência, né, com os irmãos, a paciência com o sagrado tem o tempo dele, né, tem os processos no qual tem que passar. Então seria a paciência de cumprir cada passo dentro da espiritualidade, porque a cada passo eu recebo as autorizações necessárias, a cada passo eu recebo o aprendizado necessário, a cada passo eu tenho a oportunidade, eu tenho a honra
Eu tenho o privilégio de conviver mais um pouco com meus irmãos. Então, estar dentro de uma comunidade, dentro do candomblé, é privilégio. Eu entendo como privilégio. Eu digo, a religião é para todos, mas não são todos que são para a religião. Então, a primeira questão é paciência. A gente ter a paciência de cumprir o preceito, da gente ter paciência de ouvir o mais velho, a gente ter a paciência de ouvir o mais novo, a gente ter a persistência de quando for cuspido na cara, você dar o próximo passo e seguir em frente.